hallamos con Filippi Piccolo, director de Extracons, Asociación Internacional de Extraterrestriología. Estamos en Foz de Iguazú, en la conferencia Cuarto UFOS 2015, organizada por AJ Gevaert. Es muy interesante tu estudio, Filippi, porque a mi modo de ver trae a la ufología y a la exopolítica una perspectiva importante que hace falta. Por favor, explícanos bien qué cosa es la extraterrestriología para que nuestro público sepa. Bueno, buenas tardes, Giorgio. En primer lugar, quiero darle las gracias por esa oportunidad de esclarecimiento. Entonces, la extraterrestriología es una especialidad de la concienciología. Para hablarnos de extraterrestriología, yo necesito hacer una breve introducción de lo que es la concienciología. Entonces, etimológicamente, la palabra tiene conciencia y el sufixo logia, que significa estudio de, investigación de. Entonces, la concienciología se propone a estudiar la conciencia de un modo más integral. ¿Qué es eso de un modo integral? Simples. Primero reconocemos que esa investigación acerca de la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico, del cuerpo biológico, ¿cierto? Entonces, la conciencia es eterna. Eso es algo que es la primera premisa. Después reconocemos también que hay otras dimensiones, no solo esta, pero otras dimensiones. Y para interagirnos con esas diferentes dimensiones tenemos también otros cuerpos, no solo el cuerpo biológico, pero otros cuerpos más sutiles. Y reconocemos también que nosotros todos tenemos vidas pasadas. Entonces esto es decir que hemos vivido otras vidas en otros cuerpos, en otras épocas y en otros planetas, otras especies. Esto es decir que, a rigor, en tese, todos tenemos una procedencia, una origen evolutiva que es extraterrestre. Somos consciencialmente mucho más antiguos que la edad de la Tierra. ¿Okay? También tenemos un reconocimiento de la existencia de las bioenergías. Entonces vivimos el tiempo todo inmersos en diferentes tipos de energía. La concienciología fue propuesta por el médico, el odontólogo y un gran parapsíquico que es Valdo Vieira. Valdo Vieira ha dedicado toda su vida a estudiar la conciencia en esa perspectiva más amplia, más integral, que es la concienciología. Ha escrito más de 60 obras, centenas de artículos de investigación, tratados, diccionarios, y Valdo ha fallecido ese año, en junio, debido a un accidente vascular cerebral. Pero Valdo dejó un legado muy significativo de concienciología. Entonces, la concienciología tiene un objetivo principal que es o quê? Em primeiro lugar, é possibilitar ao investigador maior autoconhecimento, é decir, o investigador conhecer mais de si mesmo. Para isso, o paradigma da concienciología é diferente do paradigma da ciência, digamos, cartesiana, newtoniana, que é mecanicista, fisicalista, materialista. Paradigma consciencial, que fundamenta a concienciología, coloca o investigador como seu próprio objeto de pesquisa, certo? Então, a concienciología permite esse avanço, aprofundamento do autoconhecimento. Com isso, o investigador se possibilita a ser um autodiagnóstico. Então, vamos a saber mais sobre nosso temperamento, nuestra personalidad, por ejemplo, traços positivos, traços negativos, y con eso los positivos son habilidades, potencialidades, los negativos las dificultades, los miedos, y hacer una otra etapa
com essa informação que chamamos de autoenfrentamento. Então, se eu tenho medo de volar, eu posso primeiro fazer uma progressão conhecendo o aeroporto, depois o avião, depois fazendo uma viagem de curta distância. Se eu tenho medo de falar em público, eu vou progressivamente falando em diferentes situações. Então, são estratégias evolutivas que o investigador aproveita esse autoconhecimento e procura se superar nessas dificuldades e potencializar esses traços mais, digamos, positivos, evolutivos, certo? Isso conduz o investigador a uma condição de evolução optimizada. Essa evolução personalizada é mais otimizada porque a pessoa está ativamente com lucidez, com discernimento, com a cognição mais ampla, fazendo um esforço para se autossuperar todos os dias, e isso leva a que nós outros possamos fazer uma assistência a outras consciências de modo mais qualificado. Y estas otras conciencias pueden ser terrestres humanas como también extraterrestres, me pregunto. Claro, então, agora a extraterrestriologia, que é uma especialidade entre mais de 1000 especialidades da conscienciologia, a extraterrestriologia é a autoinvestigação, pero através de uma interação parapsíquica lúcida entre o investigador e outras consciências que também podem ser de procedência extraterrestre. Não só essas, mas familiarizadas com a Terra, que já han tenido alguns renascimentos, pero outras consciências sem essa experiência. Então, as consciências podem ter diferentes procedências planetárias. O sea, que podría utilizarse la extraterrestriología para establecer un diálogo y un conocimiento de los visitantes extraterrestres dentro de esta exploración en el plano astral. Certo. Então, a extraterrestriologia, como é através de uma interação parapsíquica, engloba tudo. O cosmos, como costumamos dizer. É o cosmos multidimensional, diferentes dimensões, diferentes veículos, diferentes modos de pensar, diferentes civilizações. Tudo isso é englobado por la investigação extraterrestriología. Então, poderemos fazer investigação em la dimensão que chamamos intrafísica, essa mais densa, pero também em dimensões mais sutiles. Nessas dimensões mais sutiles, temos ferramentas que são conscienciais. Não é algo externo, não depende de tecnologia. Então, é algo consciencial. Nós temos fenômenos naturais que podemos sair fora do corpo com lucidez, não só observar esses ambientes extrafísicos, mas também ter uma atuação ativa, lúcida, com ambientes, com consciências, sejam de outros planetas, sejam de acá, ¿entiendes? Entonces es algo complexo, pero de una abrangência que es cósmica. O sea que se va expandiendo nuestra conciencia a través de la interacción. Perfecto. Entonces el investigador de la extraterrestriología empieza a extrapolar una condición que es humana, terrestre, que es algo ainda primário, condicionado por uma dimensão mais densa, extrapolando, expandindo sua consciência para uma condição que é consciencial e multidimensional. Isso é o que chamamos de desenvolvimento da cosmovisiologia. ¿Qué hacen los extraterrestres en el plano astral cerca de la Tierra? Excelente pergunta, Giorgio, porque, mira, tudo que acontece acá na Terra, seja intrafisicamente, seja multidimensionalmente, tem sempre algo que é correspondente em outro lugar no cosmos. Por quê? Porque estamos falando de consciência. Não interessa a espécie, não interessa qual é a civilização e de qual planeta estamos falando. Nós estamos falando de consciência e nós reconhecemos que há processo de desenvolvimento, de evolução da consciência. Por exemplo, do vírus a algum estágio mais avançado,
en este gradiente que es gradativo, nosotros tenemos diferentes grados evolutivos. Entonces es decir que así como yo puedo, o tú, caminar en una calle y ser asaltado, tener algo, una intrusión de alguna persona con malas intenciones, tú puedes tener en la misma calle alguien que sea bien intencionado y te quiera auxiliar en algo, ¿cierto? Entonces tenemos en la Tierra el serial killer y conciencias muy fraternas, sabios, con gran conocimiento, que quieren auxiliar y ayudar a la humanidad. Fuera del cuerpo no hay ninguna diferencia de esta realidad. Entonces tenemos humanos que son más evolucionados, menos evolucionados, y tenemos extraterrestres que son más evolucionados y menos evolucionados. Isso é um ponto muito importante para desmistificar, porque muitas das vezes no cinema, toda a temática da vida extraterrestre inteligente, de las personas que têm algum contato mediúnico, parapsíquico, os medos, os parapsíquicos, muitas das vezes cometem errores de interpretação. Então, só porque está acá, estou me comunicando com uma consciência que é extraterrestre, só por si, então já é algo evolucionado. Tudo que essa consciência me passar, eu vou a seguir. Não, nós temos que desenvolver o senso crítico, chamamos de autocrítica. E com toda essa casuística de experiência parapsíquica, o investigador vai a qualificar essa triagem, digamos assim, essa divisão de águas entre consciências que não são evolucionadas e consciências que são mais evolucionadas. Isso o tempo todo. ¿Hay alguna técnica o forma de distinguir entre energías extraterrestres? Existe, exatamente, tu has hablado agora de um ponto que é nevrálgico, vital. Porque mira, eu posso sair fora do corpo e me encontrar com uma consciência que me aparece com um visual exótico, extraterrestre. E eu, se não tenho experiência alguma, eu vou ficar fascinado. Nossa, um extraterrestre acá, que quer essa consciência? Não, o visual não vale nada. Por si, não tem nenhuma correspondência em termos de grau evolutivo. Eu necessito, primeiro, fazer uma psicometria, uma avaliação de suas energias, de sua forma de pensar. Nós chamamos de pensene, pensamento, sentimento e energia. Isto didaticamente separamos, mas é algo que é um bloco. Pensamento, aí sai um sentimento, tem uma energia e isso o tempo todo. Então, qual é a pensenidade? Qual é este conjunto de fatores que aquela consciência apresenta? E aí tu podes identificar qual é o grado evolutivo, se é positiva, se é negativa e principalmente se tem alguma extrapolação das coisas que acá na Terra, o modo de pensar, nossas referências éticas, morais, tudo isso, se é algo que extrapola, que não tem uma correspondência direta. Então, nesses casos, tu começas a compreender e a conseguir discernir com mais precisão que essa consciência, então, é extraterrestre. Mas não é nada a ver com o visual. O visual é um detalhe, mas fora do corpo, eu posso cambiar minha forma, digamos, do corpo astral, que chamamos de psicossoma. Então, isso é fácil, é pensar e acontecer. ¿Hay un diálogo con estos seres? Y si el diálogo es posible en grupo, para tener una cierta objetividad para las personas que han vivido esta experiencia. Perfecto. La comunicación entre especies, sea en un nivel intrafísico, acá, físico, o en dimensiones sutiles, es una comunicación que se pasa dentro de un nivel de comunicación parapsíquica, supera las condiciones o condicionamientos de idioma, de cultura, de diccionário cerebral, as referências que nós temos. Então, eu posso começar uma comunicação e ter uma compreensão
do que aquela consciência que é extraterrestre, nunca ha vivido acá, está passando para mim. É a telepatia extrafísica, é diálogo que é transmental. Isso supera qualquer dificuldade de idioma. Okay? Então, essa é uma situação em que nós sempre enfatizamos que não necessita falar português. E eu não necessito falar o idioma da consciência que correspondia à civilização de onde ela vem. Parapsíquicamente, isso é o ideal. ¿Existe algún cuerpo de información que se haya recabado respecto a los extraterrestres que han encontrado en el plano astral? Existe de modo, como se diz, general. Existem muitos investigadores de diferentes linhas dentro do processo parapsíquico. Pero, por exemplo, a conscienciologia é algo que não é exclusivo da Terra. A evolução não é exclusiva, não é privilégio terrestre. Existem outras civilizações. Essas ideias que estamos trazendo, esta oportunidade de fazer estudo da consciência e a própria consciência, isso é algo universal. Então, podemos dizer que estas ideias mais avançadas, elas são multidimensionais e elas são extraplanetárias. Revisando algo del material que aquí vemos, estuve viendo que existe el concepto Várias atividades. de la ectoplasmia interasistencial. Eso es un término muy novedoso para mí. Me gustaría que nos expliques en qué consiste. Certo. A ectoplasmia foi termo que ha sido mais conhecido com Charles Richer, que foi médico fisiologista francês que ha hablado e investigado essa condição que é nada mais que a energia mais densa que nós temos e que essa energia pode ser aplicada, pode ser donada e utilizada para fins de auxílio, da assistência a consciências. Isto é dizer que posso colocar o contexto da persona física, beneficiar do ectoplasma, dessa substância energética mais densa, ou pode ser utilizada em uma consciência que já não tem corpo físico, mas ainda assim pode beneficiar. Isso é muito utilizado no que chamamos de paracirurgia ou cirurgia extrafísica, popularmente conhecido como cirurgia espiritual. Pero el término asistenciología Perfecto. incluye, digamos, cómo colaboran con los extraterrestres o cómo asisten a los extraterrestres, Cierto. o hace pensar o que los extraterrestres nos asisten a nosotros. Perfecto. ¿Cómo es? Muy simples. Energia é como se fosse multidimensionalmente dinheiro, ouro. Então, quem tem mais energia ou mais capacidade de fazer a donação, tem uma capacidade de auxiliar consciências, independente de serem consciências extrafísicas, extraterrestres ou terrestres, são consciências em primeiro lugar. Nós outros somos consciências. Então, qualquer consciência, em qualquer dimensão, em qualquer situação, pode beneficiar. Se estamos falando de consciências extraterrestres e esse ectoplasma pode beneficiar a consciência, essas consciências extraterrestres vão ter o mesmo grado de benefício que a consciência terrestre. Pode ser para a recuperação de alguma questão de corpo astral, da parafisiologia, da fisiologia extrafísica da consciência, pode ser para despertamento de lucidez maior, dependendo do grado de ectoplasma. Então, tudo isso é possível. É processo que é, em primeiro lugar, assistencial. Pero, por outro lado, temos também uma utilização que pode ser maléfica, com malas intenções, como, por exemplo, o poltergeist. O fenômeno de poltergeist, quer dizer, o fantasma que é ruidoso, digamos assim, que é perturbador. Então, a pessoa que é ectoplasta tem mais capacidade de donar,
pero no ha investigado, no se ha desarrollado adecuadamente, no tiene un grado de ética personal que es suficiente, entonces esa persona que tiene mucha energía va a sufrir intrusiones de conciencia extrafísica que podrá entonces utilizar esa energía para hacer algunos accidentes cerca de la persona, que se llama entonces poltergeist. ¿Qué cosa es el acoplamiento áurico energético? Nada mais do que um fenômeno natural de interfusão de veículos, digamos assim, holochacrais ou energossomáticos, que é a partir de veículos mais sutis, que chamamos de energossoma ou holochakra, que é o conjunto de chakras que nós possuímos. Então, esse corpo, digamos assim, energético, ele tem uma capacidade, uma possibilidade de fazermos esse acoplamento. Por exemplo, falando acá, nós estamos em um acoplamento áurico energético. Tu podes sentir coisas do ambiente, de minha persona, eu também, pero nós podemos fazer um acoplamento energético mais intenso. Nós poderemos assimilar mais informações. Isso é útil porque tu podes saber o que passa com a pessoa, com a consciência, e tu podes começar a exteriorizar a energia, procurando auxiliar, ou então saber o que está passando. Em la temática da extraterrestriologia, isso é muito interessante e útil. Por quê? Porque tu podes perceber a parafisiologia, a fisiologia extrafísica, a forma daquela consciência mentalmente funcionar com um acoplamento áurico energético. Então, isso te dá informações, isso te permite também fazer assistência, digamos assim, entre veículos, ¿sabes? Então, isso é possível. Cuando estuve aquí hace un año, escuché que el fundador de Concienciología, Waldo Vieira, tenía un ser extraterrestre que convivía en su cuerpo áurico. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre eso, por favor? Sim. Waldo ha relatado que durante cerca de 50 anos, casi meio século, ha convivido com uma consciência que era de procedência extraterrestre, que ele mesmo ha chamado de EM, extraterrestre aumento. Só um apelido para poder se referir à consciência. Então, ele ha sido, digamos assim, uma cobaia de um experimento multidimensional com consciências mais evolucionadas que ha proposto a Waldo. Mira, há a possibilidade de fazer esse experimento, tu tens um nível de parapsiquismo que é suficiente para fazê-lo, se tens interesse, então vamos fazê-lo. E Waldo disse, sim, vamos fazê-lo. O experimento tinha o objetivo principal de adaptar essa consciência, corpo astral, que chamamos de psicossoma, e também a parte, digamos assim, de pensamento, entendendo como funcionava a sociedade humana e principalmente como funcionava a fisiologia humana, o corpo humano. Então, isso foi conduzido através de uma condição que Waldo chamou de pré-madre. Madre, sabes que tem uma gestação e dá... Prematernidade. Por exemplo, também, pré-madre, pré-maternidade, tanto faz. Pero essa condição parapsíquica avançada requeria que Waldo salisse fora do corpo quando estes especialistas extrafísicos, que chamamos de amparadores extrafísicos, quer dizer, técnicos espirituais, pero muito especializados em assistência técnica. E esses seres, essas consciências extrafísicas, conduziam o experimento. E Waldo saía fora do corpo e essa consciência EM entrava, incorporava, quer dizer, um processo mediúnico de se dar uma interfusão mais intensa e o EM conseguia dominar a psicomotricidade de seu corpo, andar e começou a treinar o processo de la voz, a fonação, certo? Que ha sido a maior dificuldade. O processo cerebral de referências, ideias, passando pelo processo das cordas vocais.
Baldo ha dicho que solo después de casi 30 años EM ha dominado este proceso de hablar tranquilamente en idioma portugués y todo funcionar. El cerebro, lo aparelho fonador. Pero después de esos casi 50 años, EM estaba perfectamente adaptado, essa adaptação personalizada, hiperpersonalizada, estava finalizada, e Baldo disse que então esses amparadores proponeram que então se finalizaria o experimento e EM iria então renascer em país que seria a Finlândia, e já estava tudo organizado para ele então se tornar humano, renascendo como humano en género masculino, sería un rapaz. Y bueno, entonces era como ayudar a una entidad extraterrestre a nacer en la Tierra. Exacto, pero extrapolava mucho tudo isso porque não era só entre o Baldo e a EM. Parecia, segundo o Baldo, que todo esse conhecimento da adaptação personalizada seria então utilizada em todas as consciências do mesmo planeta que EM havia venido, iriam poder beneficiar de todo esse conhecimento técnico. É algo como médicos fazerem uma investigação com bastantes parâmetros e aí com esses dados melhorar alguma condição humana. E ali era um processo, digamos, parapsíquico. Entonces podríamos decir que la extraterrestriología podría ayudar para la exopolítica, establecer una relación armoniosa entre civilizaciones cósmicas. Claro, porque pensa dessa forma, qualquer avanço do conhecimento, seja em que linha for, sempre vai agregar valor e sempre vai auxiliar ao avanço da humanidade. Então, mira, se o investigador da extraterrestriologia, que é conscienciólogo, especialista em extraterrestriologia, portanto, com esse autoconhecimento que é progressivo e vai se aprofundando, com essa autossuperação, com essa qualificação maior de assistência, esse investigador é autônomo, independente, ele não depende de governos. Pouco importa se os governos fazem uma abertura ou não de formação privilegiada. Pouco importa se a tecnologia que temos atualmente é suficiente para ir a outros planetas com naves tripuladas ou se ainda não é possível. Não corremos também riscos de ter, por exemplo, danos por raios-x, raios gama, espaço é algo hostil. Então, tu, em tu casa, aplicando as técnicas, tu vas a conseguir ter uma autonomia total, não dependes de instituições, não dependes de pessoas, não dependes de governo, de tecnologia, e isso abre um horizonte que é um horizonte infinitamente, como se diz, inexplorado. Fabuloso. Y lo que yo he visto es que ustedes tienen una especie de campus, varios institutos dentro de este campus, ¿no? Pero es algo que se ve muy serio, muy bien organizado. No sé si podemos mostrar una pequeña imagen acá. Nosotros tenemos acá en Foz do Iguaçu el mayor campus de investigación que es formado por 23 instituciones especializadas em conscienciologia, em alguma linha de investigação mais específica. Sim. E cada campus e cada instituição tem um foco diferenciado. Então, está aberto a toda a comunidade. Eu aproveito para invitar todas as pessoas que nos estão assistindo a vir a Foz do Iguaçu, a conhecer a conscienciologia, a todas essas 23 instituições. E, primeiro, quero deixar aqui algo que não me posso olvidar, aplicar o princípio da descrença. Descrença. Sim, descrença, que fundamenta toda a conscienciologia, inclusive, obviamente, a extraterrestriologia. Quer dizer, não crer em nada ou nadie. Experimente, procure ter as experiências personais. Isso é fundamental porque a pessoa não tem que acreditar em nada do que estou falando.
pero pode fazer experimento, pode aplicar técnicas, pode aplicar uma metodologia que depende só da sua vontade. Não tem rituais, não tem religião, não é místico, não tem incenso, não tem mantra. São técnicas que dependem só da vontade, da consciência. ¿Cuánto tiempo toma un curso de extraterrestriología para empezar a tener experiencias de interacción con extraterrestres? Mira, essa pergunta se aplica de modo geral ao desenvolvimento do parapsiquismo. Sí. Tudo depende do nível da pessoa que está interessada. Há pessoas mais bloqueadas energeticamente, mas também há pessoas que estão mais soltas energeticamente. Tudo depende, pero uma coisa é certa, o parapsiquismo é algo natural da consciência. Então, pouco importa se a pessoa está mais bloqueada ou não, se a pessoa está interessada. Dá mais trabalho, claro, se está bloqueada, se está mais cerrada, se tem medo, sabe? Então, tudo isso é superável. Então, quero enfatizar aqui para as pessoas saberem que todas as pessoas podem, é uma possibilidade de desenvolver o parapsiquismo só dependendo da vontade da pessoa, da dedicação e da aplicabilidade de toda essa metodologia no cotidiano, no dia a dia da pessoa. ¿Nos podrías explicar cómo es el programa de estudios aproximadamente? Sim, em extraterrestriologia nós temos curso que se chama Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestriologia. É programa com vários módulos, certo? Então, temos primeiro uma introdução à conscienciologia para a pessoa, o aluno, entender o que é a especialidade, a ciência da consciência. E a partir daí, nós vamos colocando várias técnicas, aulas práticas, com técnicas manobras energéticas, técnicas projetivas, ajudando a pessoa a entender como pode sair fora do corpo, informação teórica. Ao todo são, penso que 183 horas de curso, com mais de 70 classes teóricas, 6 inteiramente práticas. Temos umas 75 workshops de manobras energéticas. Então, temos também videodebate, videoprojeção. Temos curso muito completo. A pessoa pode chegar com pouca experiência, sem experiência nenhuma, já tendo algumas projeções astrales vivenciadas, não importa. Entra, empieza em módulo 1 e vai hasta os módulos mais avançados. ¿Piensas tú que a través de la extraterrestriología se pueda pedir evidencias físicas a los seres extraterrestres para que la humanidad despierte también a través de ello? Entendo a pergunta, é interessante. Mira, em extraterrestriologia ou conscienciologia, a prova, digamos assim, física, ela não é, por exemplo, a nave espacial. Isso não é, isso é secundário. Nosso foco é a consciência, os efeitos da interação multidimensional com consciências, por exemplo, extraterrestres. Quais são esses efeitos? Então, o foco é intraconsciencial, não é externo. Outras abordagens são de foco externo. Em extraterrestriologia ou conscienciologia, de modo geral, todo o tempo o investigador está fazendo autoinvestigação. Pero isso é claro, nós estando fazendo uma investigação multidimensional, nós podemos observar naves em dimensões extrafísicas. Eu tive já algumas projeções fora do corpo, lúcidas, em que eu he observado naves em dimensões sutis, umas maiores, outras menores. Eu he interagido com consciências extraterrestres, com consciências há mais tempo aqui na Terra. Então, isso é tudo possível. Não há uma limitação. Mas uma coisa que preciso dizer a prioridade é consciencial e principalmente intraconsciencial. O foco é interno. Sí.
¿Son seres extraterrestres desencarnados o seres extraterrestres que se proyectan astralmente? Poderemos ter as duas situações. Las dos situaciones. Certo? Então, para ser um ser extraterrestre projetado, tem que dominar a técnica de projeção fora do corpo. Provavelmente já está num grado mais avançado desse domínio proyectivo. Sim. Pero se é uma consciência extrafísica, é mais fácil fazer isso, dependendo do grado de lucidez, claro. Bien, los estudiantes de extraterrestriología, ¿cómo son evaluados en las clases? Entonces, la evaluación es en primer lugar personal, porque mira, yo posso saber do meu parapsiquismo, do meu desenvolvimento parapsíquico, eu posso saber também de tu desenvolvimento. Pero o importante não é que tenhas um instrutor dizendo tudo que passa contigo. Uma coisa que temos preocupação é dar desde o início ferramentas técnicas para que a pessoa empiece numa perspectiva de autonomia de desenvolvimento, que não se quede dependente. Pero existem algumas atividades que são grupais, coletivas, e tu podes, por exemplo, se uma turma, uma classe de técnica projetiva, alguns dos alunos, dos participantes conseguirem sair fora do corpo, quando voltarem a seus corpos e registrarem o evento, podem, em lo debate que se passa a seguir, perceber que há outras pessoas relatando as mesmas experiências e podem, inclusive, se recordar do visual dessas pessoas que elas han observado fora do corpo. Então, existe essa possibilidade, sim, de heterocomprovação, pero o foco é autocomprovação. Então, todas as experiências que eu tive até agora, eu não te posso provar. Então, é algo subjetivo, pero não é por ser objetivo que não tem valor e que não é real. Pero a subjetividade exige que a cientificidade se desenvolva para algo que abranja, se englobe com outras dimensões, outros veículos, manifestações da consciência. Então, é uma qualificação que é progressiva e tudo depende da dedicação do aluno ou participante dos cursos. Excelente, me parece un estudio que es semilla para el futuro. Sí. Es como un instituto, una academia o universidad. Es un primer paso. Un primer paso. Después, la persona conseguindo dominar más a sí mismo, sus procesos, aprender más, aprofundar seu autoconhecimento, dominando a técnica projetiva, a clarividência, a psicometria, o acoplamento áurico energético, tudo isso, todos esses fenômenos que são inúmeros, são imensos, a pessoa tem então condições de sozinha, a solo, continuar essa expedição consciencial. Sim. Não depende de instituições. Isso é uma coisa que nós temos muita atenção, que é desde o primeiro momento, tudo que ensinamos é algo que a pessoa pode aplicar solo. Não precisa de um professor, não precisa de uma instituição, não há dependência. Pero se a pessoa quer fazer cursos, aprender mais informações, tudo bem. Pero a pessoa solo em casa, sua casa, ela pode fazer tudo. Bueno, la ciencia empieza también por el fundamento de la experiencia empírica. Certo. Entonces, pienso que gradualmente, mientras más personas exploren con su conciencia los espacios interiores, ¿no? Intrafísicos, extrafísicos. Multidimensionales. Entonces se podría llegar a desarrollar esto como un corpus de conocimiento objetivo. Claro. Sí, sí. Porque é uma subjetividade que, quanto mais casuística, mais experiência o investigador multidimensional parapsíquico, o extraterrestriólogo, vai avançando, vai ganhando, progredindo,
más bagaje, más, digamos así, información él tiene para ter essa autocomprovação. Então, não é mais uma hipótese. Eu não acredito em vida extraterrestre inteligente. Eu não acredito. Eu sei que existe porque eu tenho autovivência. Então, é muito importante não crer em nada. Eu não necessito religião, não necessito acreditar e não sofro com nada disso. Eu sei que existe porque eu interajo, eu observo. Eu posso sair fora do corpo. Então, são paradigmas que não são os convencionais. É um paradigma que é uma revolução em tudo, todos os sentidos. Claro. É o paradigma consciencial. Sí, estoy de acuerdo. Y de aquí creo se puede desarrollar una ciencia extracorpórea también. Claro, porque si muchas personas ven lo mismo, entonces ya tiene una objetividad para esas personas. Ya tiene una comprobación plural, colectiva. Sim, pero mira, mesmo assim, tu estás ainda, como se diz, preocupado em uma comprovação coletiva. Quando tu tiveres experiências marcantes, impactantes, com um alto nível de discernimento, de lucidez, essa questão do grupo pouco importa, porque tu sabes, assim como agora estamos falando, e tu sabes que isso é real, acontece em outras dimensões. Então, claro, há possibilidade sim de fazer essa comprovação grupal ou coletiva. Pero isso novamente é algo que é secundário, pero em alguma fase inicial pode dar mais confiança ao investigador, não há problema. Pero o foco é intraconsciencial, é tu teneres e desenvolveres mais lucidez e tu saberes o que estás fazendo, o que está passando, onde tu te estás manifestando, qual é a dimensão, com quem estás interagindo. Isso é mais importante. ¿Cómo puede una persona inscribirse? ¿Cuándo dan los cursos? ¿Son solamente in situ? O sea, aquí en la academia, en el instituto. ¿Dónde? No, actualmente nosotros tenemos este programa de evolución para psique en extraterrestriología disponible online. Hasta algún nivel de módulo. A partir desse nível tem que ser presencial porque estamos fazendo trabalho multidimensional mais específico, mais otimizado. Pero há muitas aulas que ensinamos técnicas, a pessoa pode fazer em sua casa. As aulas são em tempo real, então a pessoa pode fazer perguntas ao professor em tempo real, é interativo. E o próximo curso vai ser em fevereiro e março. São 6 módulos que vamos a dar em 2 meses, ao final de semana. Siempre en portugués por ahora. Por ahora en portugués, pero nuestros profesores también hablan castelhano, inglés, entonces podemos pensar, si tuviéramos interés internacional más de castelhano o de inglés, podemos adaptar todo o contenido ao idioma que o público necesita. En resumidas cuentas, entonces la extraterrestriología sería una forma más de expandir la conciencia. Contribui, possibilita essa contribuição da expansão consciencial, sim, é verdade. É algo que, se tu estás vivendo, experienciando realidades que não são só estas, mas, digamos, densas, materiais, estás vivenciando algo que é multidimensional, com consciências também de outros planetas, de graus evolucionados diferentes, então tu poderás fazer esse processo sem problema. Filippo, dinos, si uno está en una experiencia extrafísica o parapsíquica también, ¿cómo puede el alumno, cómo puede uno protegerse de un ser extraterrestre negativo que no tenga muy buenas intenciones? Muy bien, até expando um pouco essa questão para allá do extraterrestre, colocando uma consciência mal intencionada. ¿Okay? Então, mira, se necessitamos de proteção, é porque algo está, é uma intrusão, algo está contra nós. Como nos vamos a proteger? Simples.
dos aspectos principais, há muitos, vou falar de dois. Ética, chamamos de cosmoética. Vou explicar um pouco o que é isso de cosmoética. E também investigação, estudo. Nós necessitamos estudar tudo para sabermos do que se trata e sabermos mais, progredirmos nesse conhecimento. Então, o que é a cosmoética? É a ética que não é mais nem humana, nem intrafísica. Não é a ética da civilização extraterrestre, nem humana. Não é o código penal brasileiro, ou português, ou outro país qualquer. Extrapola, são leis multidimensionais. Isso é o que chamamos de ética multidimensional cósmica. É algo que existe independente de eu conhecer ou aceitar. E isso permeia, regula todas as manifestações das consciências. Então, mira, se eu faço algo, isso pode ser solo de pensamento, mas pode ser uma atitude, um comportamento, uma ação. Isso vai a criar um efeito. Esse efeito vai a vir novamente para mim mesmo, certo? Isso é causa e efeito, certo? Não há nada aqui de religião. Tu causas uma ação e há uma reação, certo? Então, a cosmoética um fator muito importante para as pessoas começarem a entender o que seria a cosmoética, porque temos sempre uma interpretação de algo que é a realidade e nós estamos caminhando, nos aproximando desse conceito. Não quer dizer que eu sou cosmoético, mas eu estou me aproximando de um conceito que é amplo, complexo. É o parapsiquismo. Então, sem parapsiquismo, se queda mais difícil nós entendermos como funcionam as diferentes dimensões mais sutis. O que acontece depois de uma consciência deativar o corpo biológico, quer dizer, o corpo morrer, o corpo biológico? O que acontece depois? O que é isso da vida depois da vida? O que acontece? Se uma pessoa tiver determinada conduta, como vai ser esse período depois, extrafísico, dessa consciência? Então, quando tu começas a sair fora do corpo, tu começas a observar realidades de outras consciências. Às vezes, pessoas projetadas, pero sem lucidez. E tu vês perfeitamente, mira, essa pessoa está com essa dificuldade. Aí tu podes conversar com outras consciências que são evolucionadas, que te podem explicar o que está acontecendo, ou com aquela consciência, ou com tu mesmo. Mira, Giorgio, tu estás fazendo erros. Que é isso? Tu não podes fazer isso sem esperar que aconteça aquilo. E tu vas encontrando, vas construindo conceitos novos e te aproximando dessa cosmoética. Então, a cosmoética não é, digamos assim, a ética humana. Pero a ética humana é dos malos lo menor, porque, por supuesto, a ética humana consegue auxiliar, digamos assim, a população a ter uma conduta medianamente melhor. Pero mira, temos países que se a pessoa cumprimenta com a mão esquerda é uma ofensa. Pero a ética daquela cultura é que isso é uma ofensa. Em outro país, estou cumprimentando com a esquerda ou direita, não há problema. Há países que alguém te apresenta a outra pessoa e tu, em vez de fazeres uma vénia, tu abraças a pessoa, é uma ofensa. Naquela cultura, aquilo ético não é ético. Ético seria tu fazeres uma vénia e te quedares a uma distância relativa da outra pessoa. Pero se eu vou te dar um abraço, isso não é ético. Então tu consegues perceber que as coisas que a humanidade considera ética ou não ética, não é a cosmoética. Isso é complexo, pero requer muito estudo, e principalmente estudo multidimensional. A ver si entendí una parte. Si uno se encuentra con una entidad negativa, la cosmoética
o nível, o grado de tu cosmoética te vai fornecer ou não proteção natural. Então, mira, tu tens um campo energético que te rodeia, certo? Sim. Esse campo energético são tus pensamentos, teus sentimentos, tuas energias. Se tu és uma pessoa que não pensa mal de ninguém, ou se pensa, tu intentas cortar em um momento, pensar o melhor para todos, fazer o melhor para todos, tu estás mais próximo da cosmoética. Essa energia é uma energia diferente de uma energia de uma pessoa física, com corpo biológico ou extrafísica, seja extraterrestre ou terrestre, que seja mal intencionado. Então, essa consciência, quando se cerca de ti, pode não conseguir tão facilmente interagir contigo, pero às vezes consegue te afetar. E quando tu começas a entender que é a cosmoética, tu começas não a afastar, a distanciar essas consciências. Tu começas a ver aquela consciência como uma consciência em evolução. Quizá, em algum momento evolutivo teu, tu tivesse um passado que tivesse aquela dificuldade, não sabes? Então, tu já estás numa condição mais lúcida, até parapsíquica, e tu podes prestar uma assistência a essa consciência. Então, tu acolhes, tu recebes como se fosse um ataque à tua persona, pero tu não reages nessa, digamos, ressonância, não vais dar uma reação também de contra-ataque. Tu vais acolher a consciência energeticamente, conseguir mantê-la cerca de ti, e essa consciência, com o tempo, pode ser minutos, horas, dias, semanas, vai beneficiar do teu modo de pensar mais saudável, mais, digamos, homeostático, equilibrado. Isso é assistência. Es muy interesante el tema de la parapsíquica para poder hablar con certeza sobre la ética. ¿Me podrías ampliar un poco sobre eso? A questão parapsíquica é como se fosse uma clave, sabes? Que abre uma porta. Se tu empiezas a entrar em um mundo que é um mundo que extrapola essa realidade humana e intrafísica, tu empiezas a ter um conhecimento mais amplo. Muitas coisas que nós outros acá, a sociedade humana accepta ou rejeita, não accepta, é ético ou não é ético, extrafisicamente não há uma correspondência para aquilo que consideramos de cosmoética. Às vezes está em la direção da cosmoética, pero não é cosmoética. Então, o desenvolvimento do parapsiquismo te faz que tu assumas uma identidade que é tua, é consciencial, que é de cidadão multidimensional do cosmos. Eu não sou mais um português. Eu he nascido em Portugal, mas agora vivo em Brasil. Eu não me vejo português ou brasileiro. Eu me vejo um cidadão do cosmos multidimensional. Porque nós outros somos. É algo que é um direito ou uma característica da consciência. E por isso, extraterrestres, intrafisicamente ou extrafisicamente, que se comunicam conosco, com nós outros, que vêm e visitam, que participam, que interferem ou não, acá na comunidade humana, isso é natural, porque nós outros também temos uma procedência extraterrestre. ¿Te gustaría añadir algún otro comentario? Eu penso que posso deixar acá uma invitação a todas as pessoas que estejam assistindo a este vídeo, dizendo que vocês são muito bem-vindos acá em Foz do Iguaçu, a la Extracons, a la Conscienciologia de um modo geral. Então, venham debater com nós outros, investigar o que estamos dizendo. Tudo está de portas abertas, então são todos muito bem-vindos. Muchas gracias, Filipe. Eu que agradeço, muitas graças, Jorge.